quando é que a gente vai usar do, does e did? Quando a gente quer saber se a pessoa faz alguma coisa, se ela quer alguma coisa, se ela compra alguma coisa, tudo de modo geral. Quando a gente está falando de rotina, quando a gente está falando de hábitos, fatos na vida dela, por exemplo, você mora aqui, você mora lá, a gente não está perguntando o que ela vai fazer, não envolve futuro, passado de uma forma assim, mas não envolve, você vai, planos da vida dela, nada. É tudo coisa de modo geral, certo? E aí a gente vai usar essa estrutura, do, does e did. Então, eu só não vou usar do ou does como um auxiliar quando eu estiver falando de verbo to be, que a gente não vai se aprofundar hoje, numa próxima aula, sim. Se é verbo to be, não precisa de do ou does como auxiliar. Se não é verbo to be, qualquer verbo precisa desse auxiliar, certo? E aí, no dia a dia, a gente vai perceber que as pessoas, muitas vezes, os nativos principalmente, muitas vezes não vão respeitar essa regra de gramática, né? Essa regra de como se manda o figurino. Mas é como eu digo, a gente aprende o certo, depois a gente fica sem vergonha também. O certo é perguntar com do, porque no inglês, com do ou does, no inglês não basta mudar a entonação da pergunta, como é no português, certo? A gente está acostumado, então eu vou dizer assim, você mora aqui? Você mora aqui. Se eu for te perguntar se você mora aqui, eu vou perguntar, você mora aqui? São exatamente as mesmas palavras, com a mesma pronúncia, num tom diferente. No inglês, além do tom diferente, a gente marca essa frase com um marcador de pergunta, que no caso, a gente pega o verbo do, que é um verbo, ele não deixa de ser um verbo, porque ele está aqui como auxiliar, e a gente coloca ele na frase, né? No nosso caso aqui, como é uma pergunta, a gente já começa com ele, e por causa da presença dele, é como se fosse um que a mais dessa frase, deixando muito claro para outra pessoa que isso é uma pergunta. E a gente usa perguntas com do, does ou did, como eu falei, rotina, hábitos de modo geral, e sempre no presente simples. Do e does são exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. O que acontece no inglês é que existe uma firula que é a minha palavra bonitinha para uma frescurinha, um detalhe. Quando eu falo que é um detalhe, quer dizer que não é importante, meu Deus. Não, não é que não é importante. Mas, tipo, é o tipo de coisa que se você troca ou fala de outro jeito, a pessoa vai te entender do mesmo jeito. Então, não é que você não vai se importar, mas se tiver que escolher no que colocar a sua energia, esse é um detalhe. Em que terceiras pessoas recebem S. Recebem S. Então, eu vou colocar alguns exemplos aqui, você vai me entender. Quando eu falo, por exemplo, eu gosto de pipoca, eu vou dizer I like popcorn, certo? I like popcorn. Eu gosto de pipoca. Você gosta de pipoca? You like popcorn. Eles gostam de pipoca. They like. Por aí vai, ok? Não importa o verbo, isso acontece igual. A gente mantém o verbo igual para essas pessoas. Vamos colocar o i para não ficar torto também, né? We like. Nós gostamos de pipoca. Uma coisa que é comum a gente confundir no início. Isso aqui não é verbo, isso aqui não é verbo to be, isso são pronomes, são pessoas. Ok? Quando eu falo we, they, são pessoas. Somos nós, eles, você ou vocês e eu. Agora, os diferentões, que eu brinco, que são as três pessoas do singular, que são he, she e it. Quando a gente usa eles, sempre vai ter um detalhe para eles, por isso que eles são os diferentões. Tem sempre uma frescurinha. E nesse caso, essa frescurinha afeta nossa pergunta, então a gente vai tratar dela. Quando a gente for falar que ele gosta de pipoca, eu vou dizer he likes popcorn. Por que que eu tenho que colocar esse S aqui? Porque é he, é terceira pessoa. Quando for ela, vai ser she likes, do mesmo jeito. Popcorn.
She likes. Precisa desse S porque é terceira pessoa. Quando for eu, precisa? Não. Quando for you? Não. Quando for he ou she, sim. E quando for it? Supondo que você tem uma coisa ou um animal que não seja de estimação, hein? Não vai chamar o animal de estimação das pessoas de it, que eles se ofendem. Popcorn. Ok. No que isso afeta o que a gente está vendo hoje? É justamente essa regra que faz com que exista do e das. O que acontece com do e das? Quando a gente tem um verbo, o verbo do, supondo que aqui é o verbo fazer, ok? Eu não estou falando ainda dele como um auxiliar de pergunta. Deixa eu dividir aqui de novo, que eu sou a doida dessa tabela. Se a tabela não tiver do jeito que eu acho que está organizado, eu fico doida. Então, quando eu estou falando do verbo fazer, que é o trabalho principal do verbo do, eu falo I do, e eu estou dizendo eu faço, né? Eu faço minhas tarefas, faço. Do é o verbo fazer de tarefas, de atividades. Faço atividade física, I do, you do, they do, we do. Mesma coisa, certo? É um verbo como qualquer outro. A questão dele é que quando a gente precisa colocar o S, por que que precisa? Porque todo verbo ganha S na terceira pessoa. Aqui eu falo todo, a exceção, a única exceção é o to be, certo? Que o to be tem as caras dele lá que a gente não vai entrar hoje. He, eu não posso falar assim, porque existe uma outra regra. Ignora as regras, ok? Só importa o detalhe de agora. Que quando o verbo termina com o e eu preciso colocar o S, eu não posso simplesmente colocar S, preciso colocar ES. E é por isso que quando é com he, a gente fala does. Pela mesma regra que é he likes, que é he works, que é qualquer coisa, é he does. Só existem dois verbos muito comuns no dia a dia que acontece isso, que é quando a gente usa o do, que vira does, e o go, que vira goes. Não sei, muda a pronúncia, mas os dois são os únicos que terminam com o, que a gente usa no dia a dia, assim, preciso colocar ES, ok? Informação extra para você, se você estiver anotando. E aí, quando for com she, o que acontece com she? Does também. Quando for com it, o que acontece com it? Does também. E aqui eu vou colocar a pronúncia para você não se esquecer que é um O. Parece que você apanhou, levou um soco no seu estômago e você faz O. She does. Certo. É por isso que é do e does. Eu levei uma vida para entender o porquê. Eu simplesmente aceitei durante muito tempo. E eu acredito que aconteça com muita gente. Então, quando eu for perguntar qualquer coisa, eu preciso de do, eu vou pegar esse do emprestado e vou inserir na minha frase para onde era uma afirmação virar uma pergunta. E ele vai continuar seguindo a mesma regra que ele já tem. Quando eu tenho he, she, it, eu não pergunto com do, eu pergunto com does. Mas agora você já sabe por quê. Porque ele está relacionado à terceira pessoa, ele precisa ganhar um S, mas é um verbo que termina com O, então ele ganha ES. Certo? Coloca para mim nos comentários se fez sentido para você. Dito isso, a gente está pronto para seguir para os nossos exemplos o mais vida real possível, ok? Porque nós amamos vida real. Na parte A, nós vamos tratar só a questão de do. E o modelo, ele vai ser sempre assim. Ou eu vou estar falando do you, porque eu vou usar do com quem? Com I, you, we e they. As únicas opções são essas, ok? Do you. Se eu quero saber se você, qualquer outra coisa que venha depois. E é aqui que eu falei que acontece que a gente fica sem vergonha depois, que quando você estiver assistindo um filme, repara que em vez de eles perguntar assim, ó, do you like it? Você vai ouvir assim, ó, you like it? O que acontece com esse do? Foi com Deus. Isso a gente não pode nem julgar. Por quê? Porque a gente também suprime algumas coisas das regras perfeitinhas do português também. Caso aconteça
de você encontrar uma pergunta sem do desse jeito aqui. Se eu pergunto se você gosta, tipo, você gosta de pipoca? Você gosta de cinema? Você gosta de... É de modo geral, tá vendo? Ou é rotina, ou é um fato da sua vida, ou é... Depois eu esqueci o terceiro. Ou é rotina, ou é um fato, ou é um hábito seu. Ok? Caso você veja essa pergunta sem do, saiba que ele está exercendo o direito dele de ser sem vergonha, porque ele já sabe o inglês. Quando a gente está aprendendo, a gente ainda não tem esse direito de ser sem vergonha, ele vai ser adquirido com o tempo, ok? Pronto. Do you. Vamos aos nossos exemplos, porque não tem nada melhor do que exemplos para nos mostrar onde está a nossa dificuldade. A primeira pergunta que eu vou usar como exemplo é se você gosta disso. A gente usa muito, né? Você gosta? Você gosta disso? Você gosta daquilo? Eu vou perguntar com do. Por quê? Eu tô falando de you, e aí a gente precisa desse it para não ficar sem complemento. O inglês ele não pode ficar sem complemento depois do like, e também não pode ficar sem sujeito. Então a gente tem que se obrigar a usar o do, a usar o it. Ok? Mas é outro assunto. Do you like it? Do you like it? Agora, se eu quero perguntar, supondo que eu não sei se eu gosto. Gente, será que eu gosto? Será que eu gosto disso? Tô meio doida, não sei. Eu vou falar do I. Do I like it? Do I... Supondo que eu tô zangando com você, porque briga é o melhor jeito da gente não esquecer as coisas, ó. Do I like it? Tipo, você quer saber se eu gosto? Of course I like it. Tipo, é óbvio que eu gosto. Tipo isso, pra não ficar muito doido. Agora, se a gente quer saber, por exemplo, se nós gostamos disso, será que a gente gosta disso? Tá vendo que eu tô falando de modo geral? Eu não tô falando de futuro, de nada. Então, eu vou dizer, do we like it? Do we like it? Lembra que a gente trabalha respostas também? Então, eu vou colocar a nossa briga aqui, a minha primeira. Tipo, mas é óbvio que eu gosto. Of course. Lembra que a gente trabalhou isso na aula passada? Of course I like it. Mas é claro que eu gosto. Of course I like it. Gente, fala para mim se vocês querem que eu coloque as traduções aqui para vocês ou se não precisa. Ok? Qualquer coisa eu anoto, não me toma tempo. Enquanto eu falo, eu digito, eu tô acostumada. Nós gostamos disso? Será que a gente gosta disso? Eu vou dizer assim, uma opção de resposta, ok? Não tenho certeza. I'm not sure. I'm not sure. Não tenho certeza. Não sei. Do we like it? Agora a gente quer saber se eles gostam disso. Será que eles gostam? Vai ser a mesma coisa? Do they? A gente acostuma com essas junções. No início, às vezes, parece meio estranho. Do they like it? Do they like it? Vamos falar mal deles, né? Do they like it? Do you know? Tá vendo? Se você coloca entonação, você vê que faz sentido. E aí a gente vai responder uma opção de resposta, poderia ser, eu acho que sim. I think so. Aqui a gente leva para a vida essas respostas, ok? I think so. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Certo? Outra opção, outro exemplo onde a gente vai usar esse do. A gente até usou essa na aula passada. Você trabalha aqui? Do you work here? Lembrando que se a gente está incomodando alguém, chegando numa pessoa para perguntar alguma coisa, é de muito bom tom que a gente se desculpe com ela. Ou peça licença, né? Então, a gente vai dizer, excuse me. Excuse me. Se eu não sei o nome dessa pessoa e eu quero ser respeitosa, eu vou dizer sir para um homem. E eu vou dizer, excuse me, ma'am. Eu preciso fechar esse M, senão parece que eu tô chamando a senhora de homem, né? Man. Ma'am, excuse me, ma'am. E aí eu vou falar com ela. Do you work here? Você trabalha aqui? E aí, se ela trabalha, ela vai dizer, yeah, sure. How can I help you? É uma pergunta que a gente vai ver mais pra frente, ok? Ou se ela não trabalha, ela vai falar, sorry, no, desculpa, não trabalho. Quando eu quero saber se eu trabalho aqui, tá vendo que quando é para mim mesma, esse tipo de pergunta não faz sentido? Porque geralmente eu sei as informações da minha própria rotina, dos meus próprios hábitos, de coisas gerais da minha vida.
Mas supondo que eu tô brigando com você de novo, eu tô falando, do I work here? A gente faz I? Tipo, sério? Você tá pensando se eu trabalho? Do I work here? E aí a gente vai nesse contexto usar do também. Do I work here? Seriously? Seriously, tipo, é sério? Do I work here? Nós trabalhamos aqui, right? Do we work here? Do we? Não é muito comum em chamar as pessoas e tal. Geralmente, I e we a gente não usa tanto que a gente sabe. Agora vamos falar deles. Do they work here? Do they work here? Do they. Vamos fingir que a gente quer saber se, ó, eles trabalham aqui também. Do they work here too? Nesse to que vem lá no final também. Do they work here too? Eles também trabalham aqui? Ok? Fez sentido? Mais uma opção. Quando a gente quer saber se a pessoa mora aqui perto, e aí a gente vai aprendendo o vocabulário dentro do contexto, ok? Live é morar, near é próximo, here é aqui. Então, near here é aqui perto, aqui próximo. Repara que o live, quando é de morar, ele é com i. Ele é assustado, ó, você tinha que fazer live, live, I live. E essas informações é importante a gente ter, tipo, por exemplo, se a pessoa te pergunta se você mora, é importante tanto você entender a pergunta, quanto você saber responder. Yeah, I live near here. No, I live far from here. Vou colocar as duas opções de resposta. Então, quando alguém te perguntar, do you live near here? Do you live near here? E aí o nativo vai falar, you live near here? You live near here? Aí você fala, o que é isso, meu filho? Sem Edu, mas ok, não é todo mundo, ok? Não me entenda mal. As pessoas usam do de modo geral, normal. E aí, se você mora, você vai dizer yeah, porque você é descolado, né? Você não precisa falar só yes. Yeah, I live near here. Sim, eu moro aqui perto. Ou se eu não morar aqui perto, aí eu vou dizer no, I live far from here. Ou se não é tão longe, você pode falar it's a little far. A little far from here. A little far. Um pouco. Ok? A lot, a little. Não, eu moro longe. E aí, se eu quero saber se eu moro. Aqui, gente, é tudo igual. Então, eu moro aqui. Do I live near here? Só que a gente não faz essa pergunta, a menos que a gente esteja perdido na vida, que eu não sei nem onde eu moro. Agora, se a gente for falar deles, faz todo sentido. Do they live near here? Near here. Quem tem essa dificuldade com R, pode fazer um exercício que é do rato roupa, do rei de Roma, e aí você usa todos os R's como er. O rato roeu a roupa do rei de Roma. E aí você faz isso uns 3 dias. Algumas vezes ao dia, isso vai soltando a sua língua. Quando a gente é de uma região que dobra esse R no português, a gente tem mais facilidade, senão não. Então, por exemplo, do they live near here? Eles moram aqui perto. Do we não faz tanto sentido. Agora, essa aqui. Do you need help? Tá vendo que quando eu pergunto do you need help, eu tô perguntando de modo geral? Eu poderia perguntar se você precisa, se eu posso te ajudar? Poderia. Só que nesse caso não é o que eu quero dizer. No final das contas, pode ser que dê no mesmo, ok? Mas não é o que eu estou perguntando, não é se eu posso te ajudar. Eu estou perguntando se você precisa, ok? E muitas vezes uma coisa vem seguida da outra, né? Essa que se eu posso te ajudar, a gente ainda vai ver, vai ser can I help you? E aí, se você precisa, aí eu posso te oferecer ajuda, entende? Então, todas essas, apesar da gente ter separado para estudo, elas se conectam. Do you need help? Can I help you? Tá vendo? Elas se conectam. Eu vou tirar essa porque não faz sentido ela estar aqui, mas a gente vai encontrar com ela daqui a pouco. Do you need help?
Agora, se eu quero saber se eu preciso de ajuda, tá vendo? Não faz muito sentido eu perguntar, mas eu poderia, tipo, se eu preciso de ajuda, é óbvio que eu preciso de ajuda. Do I need help? Of course I need help, sabe? E aí a gente fica bem, bem ignorante em inglês também. Do they need help? Do they need help? Do they? A gente vai acostumar com isso. Do we, do I, do you, do they. São as nossas opções. Do they need help? Quando eu for falar que não, essa é uma coisa importante que a gente vai treinar todas as aulas. Eu sempre respondo de acordo com o que eu fui perguntado. Se a pessoa chegou para mim e me perguntou com do, eu vou responder a ela com do também. Se ela me perguntou com can, eu respondo com can. Se ela me perguntou, não importa o que a estrutura que ela tiver usado para fazer a pergunta, eu vou usar para responder. Então, quando eu quiser falar yeah, eu posso falar yes, yeah, e parar por aqui. No dia a dia, como eu falei, a gente ganha licença poética de ser sem vergonha. Mas eu posso falar yes, they do. They do need help. E aqui, se eu ainda falo they do need help, eu ainda enfatizo esse do. Eu deixo ainda mais necessária essa necessidade. Eu deixo. Sim, eles precisam sim de ajuda. Porque o do e o does, né, ele ainda tem esse terceiro trabalho de enfatizar. Então, a gente tem que tomar cuidado com ele na frase, porque aqui, por exemplo, ele não tá como verbo fazer. Ele também não tá. Se eu tivesse parado yes, they do, ok, eles precisam. E aqui ele vai assumir a tradução do verbo da frase. Então, se for do you live near here, aí nesse caso a gente colocaria yes, they do, seria assim, eles moram. Agora, se for do they need help? Yes, yes, they do. Sim, eles precisam, tá vendo? Que ele assume o sentido do verbo da frase, que é o verbo principal. Eu costumo brincar que o verbo principal é o chefe da frase, como se fosse um chefe de cozinha. Nesse caso, a gente tem um auxiliar de cozinha para fazer o nosso trabalho. Porque esse trabalho é quando a frase receber um não, é nele que vai. Quando for por passado, é ele que vai para o passado. Tem pessoas levantando a mão, imagino que seja dúvida, eu já abro para perguntas, ok? Então, they do need help. Sim, eles precisam de ajuda, sim. Nesse caso, a gente está enfatizando, ok? Aí, se for, por exemplo, do we need help? Tipo, nós precisamos de ajuda. Do we need help? Supondo que eu não sei, a gente está em grupo, ok? A gente está em grupo e eu falo, do we need help? I'm not so sure. Tipo, não tenho muita certeza. O do, ele representa o verbo principal nesse caso de resposta, ok? Porque quando eu for falar que não, eu vou dizer no, I don't. Lembra que not não anda sozinho, de forma alguma. Eu não posso falar no, I not, de forma alguma. Então, eu vou dizer no, I don't. E ele tá aqui para auxiliar mesmo. E não tem outra forma. Ou eu só falo no, porque no dia a dia isso acontece. Seguindo, então, mais uma opção com do, que é comum no dia a dia, você perguntar, do you understand? Do you understand? Você entende? E aqui eu posso usar about alguma coisa. Então, por exemplo, do you understand about computers and qualquer outra coisa que possa vir depois também pode ser explorado com mais detalhes. Mas no dia a dia, por exemplo, em aula, em explicação, na empresa, que você passa alguma informação, você pode perguntar, do you understand? E é muito comum, porque no inglês, do you, tanto pode ser você, uma pessoa só, como vocês, galera. Geralmente, no dia a dia, a gente usa guys aqui, do you guys. Se eu tô falando de pessoal, do you guys understand about, nananana? Do you guys? É uma forma de eu dizer que eu estou me referindo a todo o grupo e não a uma pessoa só. Claro que isso no dia a dia é muito sutil, ok? Senão é obrigado a falar guys, mas é muito comum acontecer. Se a gente vai falar deles, né, que a gente tá fofocando deles, então a gente vai falar
Do they understand? Tipo, será que eles entendem o que a gente fala? Porque a gente acha que eles falam, sei lá, espanhol. Será que eles entendem o que a gente está falando? Do they understand? Tá vendo? Nesse caso, eu poderia ter um complemento do tipo, do they understand? E aí eu sigo a frase, what we're talking about. Tá vendo? Que aqui eu já tenho opções. Isso aqui pode ser qualquer outra coisa. Então, se eu paro no do they understand, eu parei aí. Será? Eles entendem? Agora, aqui eu posso ter várias outras coisas. Do they understand what we are talking about? Eles entendem o que a gente está falando? Pode ser outras coisas também, ok? E aí, se você acha, porque nem sempre a gente tem certeza, ok? A vida não é preto no branco para você dizer yes, they do, que seria a resposta perfeita que a gente espera em livro, por exemplo. No, they don't. Não, eles não entendem. Eu posso dizer, eu acho que sim. Yeah, I think so. Eu acho que sim. Agora, se eu acho que não, aí eu posso dizer, I don't think so. Eu acho que não. Eu já vi também I think yes e I think no. Confesso que eu vejo muito mais I think so. Mas é uma opção também, ok? Outra opção. Do you have time? Do you have time? Eu quero conversar com você e tudo mais. Você tem tempo? Do you have time? Ou, essa aqui é uma boa pergunta. Do you want coffee? Do you want? Want é o verbo querer. Coffee, a gente deixa esse i bem longo. Coffee. Você quer café? Você se lembra de mim? Do you remember? Do you remember me? Você se lembra de mim? E aí, pessoal, foram 8 exemplos com a questão do, e eu já vou voltar aqui e já vou te explicar sobre did, porque você vai ver que é só um detalhe, ok? O que acontece com did? Did é do no passado. E é did para todo mundo, não tem diferença quando for do, quando for does, é did para todo mundo, certo? E aí, quando eu pergunto, por exemplo, aqui, ó, do you like it? Você gosta disso? Quando eu for perguntar se você gostou disso, a gente tem aquela questão que a gente trabalhou na aula passada, que é exatamente a mesma questão. Eu tenho um chefe, que é o verbo principal, e eu tenho auxiliar. Na presença do auxiliar, o chefe não trabalha. Então, se eu quero saber se você gostou, eu não posso colocar like no passado. Eu sou obrigada a mexer no verbo do. Então, quando isso aqui vai para o passado, eu vou dizer did you like it? Você gostou disso? E aí a resposta é o que a gente trabalhou na aula passada. I didn't, I did, ou yes. E se for afirmativo, I liked, porque aí na afirmativa não tem auxiliar, não tem do para nada, então a gente precisa, o verbo principal precisa trabalhar. Se eu quero saber, do you work here? Eu quero saber, sei lá, se eles trabalharam aqui alguma vez. Eu vou dizer did. Did they work here? Lembrando que a gente faz essas perguntas para fatos, rotina, hábitos e geralmente no passado, assim, com did, é quando a gente tem um marcador de tempo, quando eu falo quando isso aconteceu, ok? É um detalhe importante. Eles moravam aqui perto? Porque no inglês não faz diferença. Você morou, morei, moravam, moraram. Não tem nada dessa variação. Então, eu vou dizer, do you live near here? Você mora? E quando eu for perguntar no passado, eu vou dizer, did you live? Tá vendo que eu não mexo no verbo principal? Did you live near here? Did you live near here? Near here. Vou trazer para cá para colocar no passado, ok? Você morou aqui perto? Did you live near here? E você dizer, yeah, e aí você vai contar a sua história, ok? Você precisava de ajuda? Você precisou de ajuda? Tanto faz no inglês, ok? Did you need help?
Repara que na pronúncia o did é curtinho. Did. Did you need help? Você precisou de ajuda? Essa aqui a gente usa muito. Did you understand? Tipo, você entendeu? Did you understand? Às vezes eu não entendi, eu quero saber se eu tô sozinha nessa, né? Did they? Porque é igual para todo mundo. Did they understand? Eles entenderam. A gente gosta de falar dos outros. Do you have time? Você tem tempo? Eles tinham tempo. Did they have time? Tipo, eles tinham no passado, ok? E por aí vai. A gente é só mexer no did. Nunca no verbo principal. De certa forma, fica mais fácil, porque a gente só precisa se acostumar a usar o auxiliar, que é coisa nova pra gente quando a gente vem do português, certo? Agora, no nosso parte B, nós vamos trabalhar com does, e a gente já viu que does a gente usa para terceiras pessoas. Então, quando eu vou perguntar sobre ela, sobre ele ou sobre isso, que é uma coisa ou um animal, né? Que não for de estimação, não se esqueçam, a gente sempre vai usar does. E uma coisa importante, toda vez que eu tiver does na frase, porque é uma pergunta, o verbo principal ele vai para a forma normal dele, a forma padrão. Então, eu não vou dizer, ó, deixa eu voltar aqui para deixar bem claro esse detalhe importante. Lembra que eu falei, por exemplo, I like popcorn, you like popcorn, quando for he likes, she likes. Se eu quero perguntar se ele gosta de pipoca, eu vou começar com does, certo? E eu uso does porque é he, só que aí, quando eu for perguntar, eu já não uso mais does he likes, porque agora eu não estou mais afirmando, agora é uma pergunta. Então, qualquer coisa que acontecer nessa frase, o S some. Ele só fica no presente. Por isso que eu falei que é uma firula, sabe? É um detalhe. Does he like popcorn? Eu não posso falar does he likes, porque agora é pergunta. Não tem nada, nem tem tanto a ver com does assim, mas com o tempo verbal, ok? Does she like? Does. E nada. Ah, uma outra coisa também. Nada impede de eu usar dois do na frase. Ou de eu usar dois does na frase. Porque lembra que o do, ele tem dois trabalhos, na verdade ele tem três. Ele é o verbo fazer antes de ser o auxiliar de pergunta. Então, por exemplo, quando eu vou perguntar aqui se você faz, se o verbo, se a pergunta for sobre fazer, eu vou ter dois do ou dois does. Então, por exemplo, eu vou dizer you do exercises. Cuidado com a pronúncia. Egg, como se tivesse um ovo no início. Exercises. Você faz exercícios. Se eu for perguntar se você faz, eu tenho um do para pergunta e outro do de fazer exercício. E fica do you do exercises, certo? Esse do tá aqui porque é uma pergunta, esse do tá aqui porque é o verbo fazer. Tem uma pergunta que a gente usa muito, que a gente vai explorar mais quando a gente for trabalhar as perguntas com WH, que é what do you do? Do tipo, o que você faz da vida, né? Com o que você trabalha? Esse, apesar da pergunta com WH, da palavra, né, do what, a gente tem o do para perguntar, inverti aqui. A gente tem o do para fazer pergunta e tem o outro do que é o verbo fazer. E se eu quero saber se ela faz, eu vou dizer she does exercises. Tá vendo que esse does é a mesma regra da pergunta, é o mesmo does que ele está atribuído a she, só que aqui eu não tô fazendo pergunta, nada, eu tô dizendo é o verdadeiro do, é o fazer exercício. Quando eu quero saber se ela faz, eu vou dizer does she do exercises? Por que isso aconteceu? Porque esse does obedece à regra original de ganhar S, mas quando a frase é uma pergunta, o verbo principal fica no seu estado original. Fez sentido? Coloca nos comentários para mim para eu poder seguir, ok? Isso vai acontecer com ele também. Então, se eu quero perguntar, se eu quero dizer que ele faz o dever de casa da escola, ou se ele faz trabalho doméstico, né?
Eu vou dizer, he does housework. A gente tem homework para o dever de casa que vem da escola e housework para o lavar, passar, cozinhar, ok? Porque é o físico. He does housework. Opa, Carla, depois você. Eu vou salvar seu nome. Carla disse que quer fazer o curso. Muito obrigada. Eu vou salvar seu nome para eu poder te dar um oi. E se você puder, você manda um oi também no privado. He does housework, eu estou dizendo que ele faz o trabalho de casa, que no caso é o trabalho doméstico. A Juliana tá aí de novo. Eu não esqueço seu nome mais, Juliana. Ele faz o trabalho doméstico. Agora, se eu quero perguntar se ele faz, eu vou respeitar a regra do does, porque isso não vai mudar, e o verbo vai voltar para o normal. Does he do housework? Ok? Agora sim, estamos prontos para poder voltar lá para baixo. Para a gente ver mais exemplos, ok? Não tem nada muito diferente disso aqui. Quando for resposta, a gente viu na aula passada. Então, se ficou dúvida, assiste mais uma vez que pode ter certeza que vai estar tudo bem explicadinho. Quando a gente chega aqui na parte B, então, a gente vai começar a perguntar, né? Tipo, does she work here? Repara que eu falo o pro does, é um som meio bizarro, claro que eu tô exagerando, né? Mas treino exagerado que vai ficar lindo depois, certinho a sua pronúncia. Does she work here? Does she work here? Tipo, nunca vi essa mulher. Será que ela trabalha aqui? Ela trabalha aqui. Does she work here? Yes, she does, of course. No, she doesn't. Ok? Aí ouça, não, ela trabalha em outro lugar. Eu posso dizer. Aí quando eu for falar, não, ela trabalha em outro lugar, eu vou colocar no. She works in another company. Não, ela trabalha em outra empresa. She works in another company. Repara como a nossa pronúncia juntou aqui, ó. In another. In another company. Ela trabalha em outra empresa. Aí eu vou falar assim: ah, tá, mas ela mora aqui perto? Será? E aí a gente vai seguir querendo falar. Agora, gente, é a hora perfeita para a gente falar da vida alheia, ok? Tá, mas does she live near here? Você viu que na. Ah, vamos lá. Oh, yeah, ok. And does she live near here? Essa aqui a gente viu lá em cima no do you. Do you live near here? Aqui na número 2, eu já coloquei um outro exemplo que é muito comum para esse mora perto, que é nearby. Nearby também quer dizer aqui perto. Então, eu posso usar near here, que é perto daqui, ou nearby, que é tipo aos arredores, na redondeza, que dá tudo no mesmo. Does he live near here? Lembrando que a pronúncia de live com i é e. Ela é assustada, live. Does he live near here? Yeah, he does. Sim, ele mora. Tá vendo? Quando eu falo yeah, he does, eu tô dizendo sim, ele mora. E esse does está substituindo o verbo morar. Então, eu posso falar yeah, yes, he does. Ou eu posso dizer yeah. Então, vou colocar um yeah para você ter opções, ok? He lives near here. Aqui tanto faz, nearby, near here, para você ter opções. Quando eu afirmo, eu não me esqueço da minha firulinha de colocar o Szinho aqui, ok? Does she need help? Does she need help? Ela precisa de ajuda? Does she? Aí ela vai falar assim, não, she's okay. É muito comum também, tipo, quando você recusa, você fala, I'm okay. Não, tô bem. Então, tipo, você quer comida? Não, I'm okay. Você quer, sei lá, 5 euros? Não, I'm okay. I'm okay para tudo. Então, does she need help? No. She's okay. Aqui é to be, né, gente? Certo? She's okay. E aí eu vou devolver para você a pergunta. Eu vou falar assim, and you? Do you need help? Aí eu já troco para do, por quê? Porque é o you. Entende? É sempre de acordo com a pessoa. No, but do you
need help. E você precisa de ajuda? Não, eu vou dizer no, no, I'm okay também. No, I'm okay. But, eu acho que ele precisa de ajuda. Então, eu vou dizer, eu acho, I think, ele precisa de ajuda. Então, eu vou ter he needs, porque tem a nossa pirulinha do he, help. Eu tô afirmando que ele precisa, ok? Ficou mais claro? Por isso é muito como esse bate-volta aqui, porque são perguntas rápidas, são perguntas só para checar sobre rotina, sobre hábitos e vida geral, normal. Does she need help? Yeah? Agora, se for com it, é mais difícil, porque isso precisa de ajuda. Se fosse uma máquina, talvez, um projeto, mas geralmente ajuda a gente fala com pessoa. Does he understand? Tipo, ele entende? Sei lá, de novo, só me vem à mente a questão do idioma. Tipo, ele entende português? Eu posso perguntar. Does he understand Portuguese? Yes, of course, he does. He does, for sure. For sure é com certeza. Com certeza não é with sure, ok? É for sure. Yeah, for sure. Com certeza. Does she have time? Ela tem tempo? Does she have time? Repara que eu não uso has, ok? Aqui é um caso para a gente prestar atenção também. Has é um verbo, have é um verbo irregular. Quando ela precisa de. Quando ela tem tempo, eu vou dizer she has. Quando é pergunta, eu uso does, não uso have, não uso has, ok? O verbo volta ao normal, ó. She has much time. Ela tem muito tempo. Eu uso much porque time é incontável, certo? Ela tem muito tempo. Vamos falar que ela tem tempo livre. Nossa, que inveja dela. She has much free time. Ele ainda está sugerindo a lot of free time. Vou atender porque a lot of é muito moderno, gente. Está muito na moda falar a lot of. Me lembra muito Dona Hermínia, que ela falava lotada, né? A lot, lotada, no filme. E aí, quando eu for perguntar se ela tem tempo livre, eu vou perguntar, does she have? Por que eu uso have? Porque na pergunta o verbo volta ao seu padrão normal. Does she have any free time? Does she have algum tempo livre? Ela tem algum tempo livre? É pergunta. E aí o verbo fica pleno, ele não se mexe. Does he want coffee? Ó, vamos deixar esse I o mais longo que a gente puder. Longo e chato. I, ok? Coffee. Does he want coffee? Ele quer café e a gente está oferecendo. A mesma de antes. Does she remember you? Ela se lembra de você? Does she remember you? Se fosse com he. Does he remember you? Does he like it? Ele gosta disso? Nossa, does he like it? E aqui a gente vai passar para o passado usando did. Lembrando que did é uma paz, porque did não se mexe. Se é he, se é she, se é you, se é it, ele não tá nem aí. É tudo did. Isso é maravilhoso, porque a gente está sufocado de 50 mil regras, né? Apesar que no inglês ainda não são tantas quando a gente compara com o português, mas ainda assim são muitas. Então, por exemplo, ele gostou disso? Did he like it? Did he like it? E não tem chance desse verbo se mexer para likes aqui, não. E nem na resposta, porque quando eu pergunto no passado, eu vou dizer no passado também. Então, deixa eu trazer aqui para baixo, por exemplo, ó. Se eu for perguntar, did he like it? Ele gostou disso? E aí eu vou dizer, claro que ele gostou, gente. Que pergunta é essa? Of course he liked it. E aí eu vou responder conectando. Of course he liked it. Liked it. Tá vendo aqui junto um Dzinho ali? Liked it. Liked it. Of course he liked it. Claro que ele gostou. E aí, nesse caso, o verbo ele tá no passado, certo? Ele vai seguir a regra dele normal. Na pergunta,
Nunca eu pergunto, por exemplo, does he like? Não pode. Lembra da nossa regra de ouro, na presença do auxiliar, o chefe não trabalha. Quem trabalha é o auxiliar sempre. Então, quando eu for falar assim, é claro que ele não gostou disso. Eu vou dizer, of course, he didn't like it. Por que que eu não trabalhei com o meu chefe? Porque o meu auxiliar está aqui de volta na resposta por causa do não. Isso faz sentido, gente? Ficou claro por que que é didn't? Se não tiver ficado, eu coloco com mais alguns exemplos para vocês conseguirem perceber essas nuances. Mas, por exemplo, quando eu falo que ele gostou, eu não tenho auxiliar. Porque eu só uso auxiliar para perguntar ou para negar, porque o not não anda sozinho. E quando eu pergunto, eu tenho aqui, ó, o meu auxiliar trabalhando. Vou deixar ele assim. E o meu chefe pleno. Na presença do auxiliar, o chefe não trabalha. Aqui, quando eu estou afirmando, eu não tenho auxiliar. Então, o chefe tem que se mexer, ele tem que trabalhar. O trabalho tem que ser feito. Então, of course he liked it. Aqui, ó, vamos pegar a mesma pergunta. Did she remember you? O nosso chefe está pleno porque temos a presença de um auxiliar, certo? O auxiliar está aqui por quê? Porque é uma pergunta. Tem que ter pergunta. Só não precisa se for to be. E aí eu vou dizer, claro que ela se lembra de você. Vou afirmar. Tem auxiliar para afirmar? Não precisa. Então eu vou dizer, com muita ignorância, claro, of course. É que eu gosto de pôr emoção, gente. Quando tem emoção, ajuda a gente a não esquecer. Of course, she remembered you. Of course she remembered. Claro que ela se lembrou de você, porque ela se lembrou. Apesar que se eu pergunto se ela lembrou de você, alguém tá falando comigo, pode ser me aqui, né? A pessoa vai responder, claro que ela lembrou de mim, tá doida? Are you crazy? E aí, quando ela for falar que não, eu vou dizer, of course, she didn't remember me. Na presença do meu auxiliar, quem trabalha é ele, na presença do meu auxiliar, o chefe nem se mexe. Tá vendo? Ele não se mexe porque o auxiliar tá no não, ele não se mexe quando tá na pergunta também. Então, aqui no não gostou é a mesma coisa.